A paz do nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Tudo bom, meus irmãos? Eu estou passando aqui nesse dia de hoje para deixar uma palavra de Deus para a minha e a sua vida, e que nesse dia de hoje Deus, pela sua infinita bondade, graça e misericórdia, possa falar comigo e com você através da sua santíssima palavra. Amém? Essa palavra se encontra lá no Evangelho de João, capítulo 1, que nos diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus. Meus irmãos, essa palavra fala sobre o Senhor Jesus Cristo, né? E ela nos diz que no princípio ele era o Verbo, ou seja, a palavra de Deus, né? E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, né? Nós vemos que muitas pessoas olham para o Senhor Jesus Cristo como uma pessoa que veio a esse mundo, que sofreu, que padeceu, né? E que morreu. Mas essa palavra nos diz que ele era Deus, né? Que ele não era mais um humano como eu e você, né? Mas que ele era Deus e ele estava no princípio com Deus, ou seja, quando Deus criou a humanidade, o Senhor Jesus Cristo estava junto com ele, né, meus irmãos? Então nós vemos o poder, a soberania que há sobre o Senhor Jesus Cristo, né? No livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, nos diz o seguinte: disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, né? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, ou seja, o Senhor Deus Pai, né, está falando com o Senhor Jesus Cristo, como nos diz essa palavra, né, que no princípio o Senhor Jesus Cristo estava com Deus, ou seja, tudo que aqui existe, né, no mundo, na terra, que foi criado através do Senhor Jesus Cristo, né, o Senhor Deus Pai, no Salmo 33 também nos explica um pouquinho mais sobre isso. Salmos 33, versículo... Deixa eu só achar aqui, meus irmãos. Versículo 6, se não me falha a memória, é exatamente isso. Nos diz o seguinte: pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo Espírito da sua boca, né? O Verbo, a palavra de Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo, né? Através dele, tudo que existe aqui nesse mundo, nessa terra, foi feito. Então, meus irmãos, nós devemos nos apegar ao Senhor Jesus Cristo, né? Crer que Ele é poderoso, crer que Ele tem autoridade, né? Que Ele é Deus, que Ele não morreu, né? Que Ele morreu naquela cruz, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou dos mortos, né? Vencendo a morte, vencendo o pecado, né? Para que eu e você tenhamos vida e vida em abundância e vida eterna, né? Então, meus irmãos, que nós possamos crer que o Senhor Jesus Cristo ele é poderoso, né? Que não há absolutamente nenhum outro espírito nessa terra que tenha tanto poder quanto o Senhor Jesus Cristo, né? Que nós não venhamos a nos apegar a ídolos, a mentiras, né? Que o diabo ele é especialista em mentir, né? E nós devemos nos apegar no verdadeiro e único Deus que existe, que é o Senhor Deus Pai, o Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo, né? O Senhor Jesus Cristo era Deus, é o que nos diz essa palavra, e era a palavra de Deus, o Verbo, né? Do grego logos, que significa palavra, né, meus irmãos? Então que nós possamos crer que o Senhor Jesus Cristo ele é poderoso para resolver tudo o que nós precisamos, para prover, para curar, para libertar, e muito mais do que isso, para nos libertar do pecado, né? Das mentiras que o diabo tem inserido na nossa mente, no nosso coração, dos vícios, da prostituição, do roubo, da inveja, da ganância, da mentira, né? E que nesse dia de hoje, meu irmão, eu e você possamos buscar a Deus através do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo é o sumo sacerdote, né? É Ele que intercede a Deus pelas nossas necessidades, é Ele que intercede a Deus por misericórdia, para que não venhamos sermos consumidos pelos nossos pecados, né? É Ele que intercede a Deus para que Deus venha nos guardar e nos proteger. Então, meus irmãos, que nós possamos crer no poder, na soberania que há sobre o Senhor Jesus Cristo, que tudo Ele pode, né? Que não há inferno, que não há diabo, que não há absolutamente nada e nem ninguém, né? Que possa o deter. Ele é a existência, Ele é a criação, e nós devemos nos apegar a Ele, tendo a certeza que Ele é poderoso para resolver
tudo aquilo que nós precisamos para prover, para curar e libertar, e principalmente para nos libertar do pecado, para nos dar a salvação, a vida eterna, né? Foi para isso que o Senhor Jesus Cristo veio a este mundo, né? Para nos dar a possibilidade de nos reconciliarmos com o Senhor Deus Pai, para que nós tenhamos paz com Ele, para que nós possamos receber o perdão dos nossos pecados, vindo a herdar a vida eterna. Amém, meus irmãos, que a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo seja comigo e com você neste dia de hoje.